Bom, boa noite a todos. Iniciamos aqui o nosso encontro semanal com o nosso amigo Adriano Herzog Vieira. Fique à vontade para se apresentar, Adriano. Obrigado aí por nos prestigiar e a palavra a você. Ok, boa noite. Eu que agradeço o convite, a participação nesse grupo muito distinto, muito seleto, muito amoroso. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Já tem acho que uns 2 meses que eu acompanho o grupo, então é muito bom estar junto com vocês. Eu sou psicanalista, filósofo, minha formação é na área de educação, né? Sou mestre e doutor em educação, desenvolvimento humano. E sou metido a poeta, cronista, contista, romancista, por paixão mesmo com a paixão pela literatura, pela poesia. Eu escrevo desde os 12 anos, né? E assim, minha poesia é muito simples, muito do cotidiano, mas muito cheia de emoção, né? Então eu estou feliz de estar aqui e poder falar com você sobre duas das minhas obras. Então, acho que podemos começar daí com os textos, Máximo. O primeiro que eu Sim, queria falar claro. para vocês é esse aqui, chama Minudências, entre prosa e poesia. Esse material, ele é um compilado de vários escritos eles abrem com crônicas, são 10 crônicas, que chama Crônicas de um Cego e Suas Peripécias. Porque eu sou deficiente visual, eu perdi a visão tem 16 anos, uma crise de glaucoma congênito, e o começo, né, a adaptação dessa nova fase da minha vida foi muito peculiar, né? Então eu fui escrevendo algumas crônicas dessas situações, né? Por exemplo, como eu fui descobrindo o modo como as pessoas veem, olham, né, para uma pessoa com deficiência. Então tem uma crônica aqui que é muito interessante, que eu fui e muito engraçada, né, muito com muitos humores, muito cheio de humor também. Eu fui numa dermatologista com a minha esposa, né, eu já não enxergava. Foi logo no começo assim que eu perdi a visão. E e aí a dermatologista fazia perguntas para minha esposa sobre mim, do tipo assim, ele toma muito sol, ele usa protetor solar. Aí lá pelas tantas, minha esposa disse, não, mas pode perguntar para ele só não enxerga, né? Essas coisas ele, ele sabe responder. E aí a senhora foi me examinar, né? A dermatologista me examinou, e aquilo que eu estava levando para ela era um sinal do processo mesmo de envelhecimento da pele. Ela disse, isso aqui é da idade e tal. Aí eu falei para ela assim, então não sei o que é pior, se é ser cego ou se é ficar velho, né? E aí ela disse, mas ficar velho nem é tão ruim assim. E aí, tá, acabou a consulta. Quando nós saímos do consultório, chegamos no elevador, e minha esposa disse assim, Adriano, tu foi falar que não sabe se o pior é ficar cego ou ficar velho. A médica que te atendeu devia ter uns 70 anos. Ela era idosa. Então, assim, essas coisas, assim, essas gafes, né, do novo momento, eu fui anotando, né? Uma vez que eu tive que dirigir, mesmo sem enxergar, dirigir uns 300 metros, porque eu estava indo para a universidade, onde eu trabalhava, tinha uma reunião na reitoria, então eu estava de terno e tal, e numa enxurrada o carro apagou. E aí o meu motorista falou assim, e agora, né, o que a gente vai fazer? O senhor tem horário? Eu falei, agora você empurra o carro e eu vou dirigindo. Ele deu uma risada e falou, o senhor é bem humorado até nessas horas. Eu falei, não, não tô brincando. Tô falando sério. Você vai, eu dirijo. E você vai empurrando o carro e vai me guiando. E aí ele pensou um pouco, aí resolveu sair do carro, né? Daí ele disse, você pode se molhar, chega lá, você seca, troca de roupa, mas eu não, eu tenho reunião, tô vestido para reunião, não posso ir na enxurrada. Daí
e ele foi empurrando o carro e eu fui dirigindo até a cancela, né, do campus para chegar. Então essas coisas eu vou contando, né, nessas crônicas, né, crônicas de um cego e suas peripécias. Depois tem alguns contos, tem uma parte que eu chamo fotografias em letras, que são cenas que eu fui colhendo ao longo da vida e eu descrevo elas em, em curtos textos, assim, coisa de 700, 800 caracteres, né, que eu vou contando, são fotografias em letras. Depois tem uma outra parte que são contos mais longos, tem uns contos mais, mais roteirizados, digamos assim, né, com roteiros mais específicos, e por fim alguns poemas, que eu fui também escrevendo ao longo da vida. E esse livro, ele foi muito curioso, porque em 2020, se eu não me engano, foi lá por fevereiro, foi antes de chegar a pandemia no Brasil. A gente estava almoçando no restaurante aqui em Rio Verde e a TV estava ligada no noticiário e o secretário de Cultura do município apresentou uma proposta de um concurso de, de literatura para autores, né? Então a gente enviava os originais e participava então de uma seleção para ter como prêmio a publicação do livro. Então esse livro ele foi publicado desse jeito, né? Foi publicado através do concurso que teve aqui na cidade. Então não está à venda em lojas, né, virtuais, é eu mesmo que comercializo, eu que envio. Então quem quiser, só mandar aí no privado o endereço que eu encaminho, cobro só o frete, né? Só o correio. O livro vai de mimo, de cortesia. Então esse livro é Eu isso. quero. Tá bom? Manda aí no privado que a gente tá mandando. Então esse livro foi isso, assim, foi essa produção. Escrever é uma... Bom, quem é escritora, a Sandra escreve também, né, Sandra? Eu me atrevo a alguns poemas, mas atrevimento mesmo. Eu acho que mas tu postou alguma coisa no grupo, não? Sim, acho que já Eu umas acho que duas eu vezes, li. né? Eu li já alguma coisa sua. Tem os Então a gente que poemas lindos da escreve, Sandra. então, a gente que escreve, a gente é acometido, né? Parece que é uma, uma patologia da escrita que a gente sente essa necessidade. Você sofre se é chamado a escrever e não dá conta. Eu lembro quando eu comecei a escrever, eu era adolescente ainda, na época que a gente precisava ir ao banco, enfrentar a fila de banco, né? Eu sou cinquentenário, né? Eu tenho 52 anos, então na década de 80, 90, a gente precisava ir ao banco, né? E aí eu lembro de uma vez eu estar na fila de um banco, uma fila grande, e com um talão de cheque na mão para pagar a conta que eu precisava pagar, e de repente comecei a ter inspiração para escrever um poema e vinha, e eu não conseguia, eu comecei a suar a mão, e aí eu corri até aquelas mesinhas que tem nos bancos com caneta, peguei a caneta do banco, escrevi o poema atrás de uma folha de cheque, né? Então a gente tem esse ímpeto, né? Que parece que a gente precisa botar para fora a inspiração, né? Então a escrita ela é muito assim, ela nos acomete, né? Ela nos pega, ela nos arrasta. E isso é legal. Eu acho que o Tem a escritor ele inspiração, né, Adriano? exato. A gente se entrega, né, a essa prática da escrita, né? Esse desejo de mostrar, de produzir, de ler, de se ler, né? Eu gosto muito de um autor, professor da USP de crítica literária, que é o Felipe Villemart. Ele diz que a gente é um escritor, né, um escriba, que é quando a gente põe no papel, né, põe na tela. Depois a gente é um leitor de si mesmo, a gente lê aquilo que escreve. A gente vira um escritor, que daí sim, tu pega aquilo que tu escreveu e diz, não, peraí, isso aqui eu vou corrigir, vou, né?
E por fim a gente vira autor, que é quando você se apropria disso tudo e você dá o teu toque. Você fala, não, essa palavra aqui, ela diz mais de mim se eu trocar por outra, né? Esse sentido, esse, esse sintagma, ele vai dizer de algo se eu mudar esse artigo, essa letra, essa preposição, né? Então, a gente vira autor num quarto momento da produção. E isso eu acho legal, né? Então, a gente quando se lê, e depois que você se lê, né? Mesmo assim, você diz, cara, como é que foi eu que escrevi isso mesmo? Como é que eu escrevi essa bobagem aqui, né? A gente se avalia como leitor, por fim, né? Isso é muito bacana, muito bonito da arte literária. E é gostoso também, Adriano, quando a gente se encanta, né? Quando Sim, você enxerga o desenho da sua alma, né? É enriquecedor também essa experiência, né? Quando a gente lê e se encanta. exatamente. Eu atuo como psicanalista, né? Eu tenho clínica aqui em Rio Verde e eu trabalho muito com os pacientes que mostram essa propensão. Eu trabalho com eles a produção escrita. Às vezes anotar sonhos, anota um sonho, daqui a pouco o paciente chega assim, ele abre no celular e diz assim, nossa, mas eu escrevi aqui 3 páginas, é quase um romance meu sonho. Daí ele lê o sonho e aí eu fico pensando, cara, é mesmo, o cara, ele tá produzindo, né? Então eu super incentivo, porque é uma forma também toda a arte ela é projetiva, ela fala de nós, né, do nosso inconsciente. Então toda produção ela é uma forma de a gente se autoconhecer, de se autorrevelar. E é muito legal isso. Eu tenho usado muito na clínica como um recurso, inclusive, terapêutico, sabe? É muito interessante. Acho que tem uma ressonância com a gente, uma identidade, né? Quando é um texto nosso. Quando é de outro autor, a gente muitas vezes se identifica, nem sempre, mas quando surge de nós, aquilo lá tem um significado, uma ressonância, né? Uhum. Muito profunda com a gente. E me diz uma coisa, É. Adriano, você então escreve crônicas e poesias. Esse livro tem as duas, você mesclou, você separou uma parte e a outra, como que é? Então, a primeira parte são as crônicas, né? As 10 crônicas de um cego e suas peripécias. A segunda parte, são contos, porque eu escrevo contos também, né? Então, a segunda parte são contos. E a terceira parte, sim, são poemas, né? E eu tô arriscando agora, tá quase pronto já um romance, né? Tem um romance que eu tô escrevendo, já tá com umas 320 páginas, né? Páginas do Word. Eu tô escrevendo um romance sobre um padre, um padre que se apaixona por uma freira, né? E aí tem todo o enredo, né, do conflito que eles vivem e como é que eles lidam com as expectativas de si mesmos e da sociedade, né, e os dilemas da igreja que perpassam as histórias e a sociedade, inclusive, né? Então é um É romance. fictício. Tá embrionário, É sim, fictício. é, Ah, sim, perfeito. é ficcional, sim. Mas ele Interessante. traz muito de alguns dramas, assim, né? Então eu Sim, com tenho certeza. algumas tentativas. Tem um outro que eu tô assim, bem no comecinho, que foi um conto que eu escrevi por uma seleção que teve da editora 8 e meio, que chama Flor do Abóbora. Aqui em Rio Verde tem um córrego que chama Córrego do Abóbora. E aí eu situo o conto no começo do século, né, numa família que vivia da produção agrícola, e aí aqui tem muita lenda, né? Goiás é cheio dessas coisas do fantástico, dos mitos. Então eu conto uma história de uma moça que engravida
E aí essa criança nasce numa situação inusitada, né? E aí quando vai se ver, a fisionomia da criança denuncia que foi um abuso, na verdade. Não foi o romance que o pai pensou que era, né? E aí eu acabo lendo várias vezes esse conto e falei, cara, isso aqui dá uma novela, dá uma coisa mais extensa. E eu estou escrevendo, eu tô ampliando daí, né, esse texto. Que é essa coisa, né? Que que a gente vai se inspirando e se reinspirando. Então é por aí. Que interessante, Adriano. Então, boa noite, Sofia entrou agora. Pois Oi, é, que eu Sofia. estava sem internet. Boa noite, Sofia. Boa noite, gente. Boa noite, Adriano. É um prazer estar aqui participando. Adriano, a gente está na finalzinha agora, falta 3 minutinhos. É como eu disse, se precisar estender um pouquinho, você estende. Mas Eu queria gostaria finalizar esse momento. Alô? Tá cortando para mim a sua fala, Tá Márcio. cortando Tá a fala ouvindo? dele mesmo. Inclusive travou, É, né? Travou agora. é. Travou mesmo. É a chuva, agora travou de vez. Bastante. É. Aqui está chovendo. Adriano. Aqui também. Não, eu vou tentar ler, eu vou tentar ler um dos contos que eu chamo de fotografias em letras. Eu estava contando para o Máximo, eu uso para ler, como eu sou deficiente visual, né? Eu uso para ler um equipamento que chama Poet, que é uma espécie de um scanner que ele escaneia o texto e transforma em áudio. Então eu vou ler, talvez tenha alguma dificuldade por conta que eu tenho que ouvir a leitura e passar para vocês, né? Então é um conto que chama Donos da Noite. E diz assim: a noite era de um veludo denso. Pontilhavam o tecido celeste uma e outra estrela. Mas a lua, essa sim, era a senhora. Imenso tambor prateado clareava a nostálgica Barcelona. Saímos, eu e ela, de um jantar memorável no pueblo espanhol. Enquanto esperávamos o táxi, aconchegados no abraço que protegia-nos do lufar gelado da brisa marinha, ouvimos, a meia distância, o estardalhaço de objetos metálicos, seguidos de miados de desespero. Lá estavam eles, parecendo centenas, enormes e iriçados. Eram os donos do beco, como no bando do manda-chuva. Uns sentavam-se altivos sobre os telhados, ali olhavam expectantes a rainha noturna, outros, em posições monacais, estiravam suas patas lá na frente, alongando-se preguiçosamente. Outros ainda corriam em perseguições amorosas, na leveza das brumas que, vez por outra, faziam-se cortinas na noite. Era o pedaço de Barcelona que nos faltava. Um beco de ordens outras que não aquelas da simetria do urbanismo mais que perfeito. Um pouco de uma certa selva felina, roubando-nos um traço do desejo de sermos gatos na noite. Então, esse é um dos textos que tem no livro. Lindo, parabéns. E é uma descrição. Fantástico. E é uma descrição assim de um momento real, assim, em que minha esposa e eu a gente foi para Espanha, daí fomos jantar, né, nesse restaurante que chama Pueblo Espanhol. Quem já foi a Barcelona deve ter visitado já. E aí a gente assistiu essa cena assim Tradicional. essa cena dos gatos num beco, assim, daí eu descrevi. Então é esse tipo de texto, além das crônicas, né? Tem esses contos assim. Lá vou eu. É. Posso perguntar? Claro, claro.
você como deficiente visual, transporta essa emoção que você sente para os lugares onde você está, e aí daí vem essa inspiração? Como que você consegue colocar isso tudo? Porque eu visualizei o restaurante, o caso, a cena, a emoção até, dá para sentir pelo texto, né? Mas se você, como deficiente visual, como que você consegue passar isso com tanta sensibilidade, né? E tanta realidade? Eu acho que é esse o fato. Nossa, uma pergunta muito boa. Então, eu escrevo antes, eu perdi a visão tem 16 anos, né? Eu escrevo desde antes já. Então, primeiro que eu tenho muita clareza das dimensões, né? Ok. Então, quando eu chego num lugar, tem uma coisa de sentir o lugar, de sentir e de conseguir. Eu descrevo de alguma forma, né? Tem uma amiga minha que ela até, aliás, ela foi minha chefe um tempo atrás. Ela é a reitora da Universidade de Passo Fundo. Ela diz assim: Adriano, impressionante. E eu acho que você enxerga. Ela disse assim, eu acho, porque teve uma vez que a gente terminou o trabalho, ela me convidou para a gente comer alguma coisa no restaurante lá em Passo Fundo. E aí um restaurante novo que tinha aberto recentemente. Aí a gente entrou. Aí eu sentei e perguntei para ela assim: aqui do lado tem uma janela, o teto é baixo, é, tem uma parede ali no fundo. E aí ela foi me confirmando: sim, Adriano, tem, o teto é mais baixo, inclusive tem umas decorações e tal, você tem uma janela perto da gente aqui do lado, tem uma parede de fato no fundo. Ela disse assim: como é que você percebe? Eu falei: não sei, eu não sei explicar o como, mas eu percebo, né? Então, e aí, na medida que a pessoa me confirma ou dá detalhes, eu crio uma imagem mental, né? Eu consigo visualizar mentalmente, né? Eu tenho um amigo que é neurocientista, que ele diz: não, você faz isso porque o que faz a visão não é o olho, a visão ela é formada no córtex visual, né? Na região occipital. Então, o que acontece no fundo é isso: eu crio as imagens, eu funciono como se eu estivesse vendo, né? É interessante, assim, quando eu vou pegar um objeto, as pessoas dizem: por que que você olha para... Eu vou pegar o livro aqui, né? Eu olho para o livro. Eu não estou vendo o livro, mas eu olho para ele. Os meus pacientes na clínica dizem: como você não enxerga se você olha tão no olho da gente, tão dentro, parece que você olha dentro da gente. Eu disse assim: não sei como é que é, mas mesmo que eu não enxergue, você merece o olhar, né? A pessoa merece ser vista. Porque o olhar não é só físico, não é só o. Então, Não, acho que eu ele trago isso muito é para a literatura. Eu trago isso muito para a literatura, né? muito obrigada. Sensacional. E desenvolve os outros sentidos, né, Adriano? Você aguça a Sim, sim. audição, tato, olfato, imagino, né? O que a gente É, exato. ouve falar. Interessantíssimo. É, São é mesmo. Bom, superpoderes. São superpoderes, né? É, alguém mais tem perguntas para essa primeira parte? Sandra, Aurênio? Sim, Eu Não? estou é porque eu me sinto estou assim. encantada, Adriano. obrigado, Sandra. Essa Aurênio? última frase que você Bom, falou, que todo mundo merece ser olhado. E esse olhar que você tem, que penetra Nossa, é uma né, poesia. é um olhar é, que está acima dessa visão física. É um olhar que acolhe verdadeiramente, né? acho que sim, é por aí mesmo. É, é muito da relação, né? Muito legal. Excelente. É. Aurênio, quer fazer alguma pergunta? Eu só ia parabenizar o Adriano, realmente é uma situação extraordinária assim,
esse olhar diferenciado, mesmo sem enxergar literalmente falando, mas enxerga para além do visual, né? Enxerga através do sentimento. E outro detalhe que eu ia falar antes que eu passo percebido e esqueço no final é que eu não sei se vocês já enviaram livros pelos Correios a uma taxa mais em conta, que tem um serviço dos Correios só exclusivo para livros. E a Adriana falou sobre essa questão do envio. Aí, Sim. como, assim, sabe já, né? Eu acabei aprendendo depois de algumas experiências caras, descobri que tem esse serviço. É preço Isso, módico, né? Chama. exatamente. Que mesmo eu vi assim esse deve preço estar módico. hoje na faixa dos R$12, por aí. Não... Podia ser mais barato, né? Deveria. Não, tá ótimo. Então a gente vai encerrar essa primeira parte. Eu vou encerrar aqui a gravação, porque depois a gente inicia a segundo momento com a nova gravação. Só um segundinho. Ok.